Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. Ou o seu podcast mais xadrez do universo Marvel. Marvel, que é um universo mais limitado. Assim, Tudo bem. Não tão amplo assim. Não me recordo de nada xadrez no universo Marvel. Confesso que nem eu. Mas, então passou, enfim, né? Tá tudo Agora certo. já foi. Agora já foi. Só concordo. No comando desta mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso querido, o nosso Mr. Simpatia, Érico Pérez. Pronto. Não, as pessoas gostam de você, acham você simpático. Eu realmente sou muito simpático. Por que não assumir o seu... Não, eu vou assumir minha seu simpatia. título de Mr. Simpatia? Não, tudo bem, já vesti a camiseta, tá tudo certo. Tá. Então Ótimo. Chega de enrolação. Chega de enrolação. Para evitar comentários negativos no YouTube. Vamos à nossa convidada. Vamos à nossa convidada. A nossa convidada tem um currículo educacional bastante recheado, né? Ela é formada em Química Industrial, tem mestrado e doutorado em Química Orgânica. Ela está à frente da Arcanum Rituais. Ela também fez recentemente um MBA em Tricologia. Estamos falando da filha do Heitor e da Rosana nas alturas, conforme ela mesma revelou. A irmã da Natália, a irmã da Flávia, Camila Giongo. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá a facerice? Olha ele com pegadinha. Olha ele mudando o roteiro. Não era faceira a pergunta? Tá faceira? Já vamos alinhar. Vamos alinhar, vamos pegar o jeito. Tô faceira, tô bastante faceira. Agradeço muito o convite. Fiquei muito faceira pelo convite. Eu particularmente sou uma Tá tudo bem. uma grande admiradora de podcasts. Gosto muito, escuto muito, inclusive de vocês. Sou uma grande admiradora. Acho que nada é tão das pessoas de verdade como a sua história, né? Abrir um espaço para ouvir a história da pessoa e o que ela tá disposta a falar é algo realmente muito louvável, né? Quando a vida se finda, a única coisa que pertence mesmo àquela pessoa é a história dela, né? Então isso é muito louvável, muito legal, assim. E eu fiquei muito feliz de vir aqui contar a minha história. Que bom. Exatamente essa é a ideia do... Que bom. Só que a gente pulou os patrocinadores, vamos fazer agora? Não, tá no Tafaceira ainda, daí a gente veio pros patrocinadores, não? Ou não? Não. Então não. Erramos o protocolo. Não, mas não tem problema. Vamos para os Não, patrocinadores problema agora. nenhum. Vamos. Vamos para os patrocinadores agora e depois vamos para outra pergunta fatídica. Exatamente. A gente já fez a primeira e já saiu algo... Foi um bom aquecimento. Não, e que resposta, né? Um aquecimento, que uma resposta profunda. Não, realmente. Inspiradora. Isso aí. Duduzeira. Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, de onde vem essa belíssima e fofa. Fofa essa cuca. Tá fofinha. Hoje ela tá fofíssima. Talvez, acho que é a primeira vez que o adjetivo fofo aparece aqui. Foi. Muito bem. Ele tá presente na minha mente, mas eu não vou contar por quê. Uma cuca fofa. Tá. De fato. Falando da Iraci, cafeteria, um dos lugares mais agradáveis dessa cidade, com produtos muito saborosos, sempre de muita qualidade, com o que eu costumo chamar de selo de qualidade da família Ruaro, né? Exatamente. Que é uma garantia de coisa boa. Muito bem. Além disso, além da Iraci, Inovata Ambientes, empresa do Gelson e do Fernando, uma empresa consolidada na região e que vende também inclusive para outros estados, né? Produzindo ambientes sempre muito bonitos, sempre muito modernos e que trazem tecnologia e também o pós-venda que é sempre elogiado pelos clientes da Inovata. Né? Exatamente. Temos também a Meris Hospitalar, outra grande empresa aqui da cidade, da Nick e do Eduardo, empresa que está crescendo muito também no ramo. Fecharam 10 anos agora de atividade. Isso aí, também faz parte do nosso time aí de patrocinadores. Exatamente. E fechando o nosso time de patrocinadores hoje, mas teremos novidades, Instituto Balbinotti. Dos profissionais Gisele Balbinotti, nutricionista que está sempre nas redes sociais compartilhando seus conhecimentos, também conhecida, obviamente, pela sua competência na área de nutrição.
E dos profissionais de odontologia, o Rafael e o Eduardo, Exatamente. que cuidam da beleza e da saúde dos sorrisos, né? Eu preciso ampliar essa frase em algum momento, né? Tá bom. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. E aí você faz aquele puxadinho sempre, né? Eu aproveito esse momento para perguntar para Camila se ela já está inscrita no canal. Aham. Já tô inscrita no canal, já tô inscrita. Ótimo, muito bem. Bom, que bom. Nós vamos convidar o pessoal, né, se inscrever no canal aí, o pessoal poder comentar, curtir, ativar sininho, essa coisa toda aí que ajuda o Cuca a crescer, mas principalmente se inscrever no canal. Uhum. Luciano, vamos lá então? Vamos retomar aí a conversa com a nossa convidada? Vamos. Foi uma geladeirinha bem rápida, né? Nós estamos cada vez mais eficazes. Não nessa deu tempo da tentativa. Camila ficar com frio, né? Não, tomando um cafezinho ainda, É. né? Ajuda. Aham. Muito bem. Luciano, por favor. Camila, conta pra gente. Quem é você? Essa pergunta é difícil. Essa eu pensei bastante para responder. A gente cria a tendência a buscar nossos referenciais, né? Então, ao responder quem sou eu, onde eu trabalho, com quem me relaciono, quem são minhas referências familiares, que são minhas referências artísticas, né? Mas a gente volta um pouco para fora, como tendência. Então, eu tentei buscar algo mais interno, mais da minha essência mesmo. E eu achei algumas características que depois elas aparecem no que eu relato como a minha história, que é algo como eu me relacionar muito bem, ter um afeto muito grande pela natureza, uma relação mesmo muito grande pela natureza. Eu tenho 34 anos hoje, passei boa parte da minha vida investigando coisas, né, buscando aprender coisas novas, sempre aprendendo. Sou uma estudiosa nata, mas esse estudiosa nata nunca foi para ter notas grandes, nunca foi um processo de vaidade, mas sempre foi porque eu tinha muita curiosidade, né? Então essa formação minha que você descreveu no início, ela vem realmente de buscas que eu tinha para desvendar processos e coisas da natureza, né? Então, eu tenho uma família também, já que a gente fala um pouco de referência, você citou minha família ali no início, daqui eu me orgulho muito. A minha mãe é uma artesã, uma excelente artista, meu pai é um homem muito dedicado para a família, e tenho 2 irmãs com quem eu compartilhei boa parte dos momentos importantes da minha vida. E 2 desses grandes momentos muito importantes foram os nascimentos dos meus 2 sobrinhos, da Betânia e do Francisco. Que mais? Quem sou eu? Eu sou... Fica à vontade, eu já tô gostando bastante. Já dá uma tranquilidade, tá, assim, né? né, quando a pessoa fala, né? A gente já relaxa. Eu escrevi que, a responder essa pergunta, que eu era química por intuição, mestre e doutora por identificação e empreendedora por paixão, né? Então, a minha trajetória acadêmica, minha trajetória acadêmica e de trabalho, né? Ela teve algumas mudanças, eu fui aprimorando, né? Entre o que eu busquei sem querer, que foi por intuição, eu não sabia bem ao certo por que eu queria aquilo, né? Mas tinha ali um detalhezinho que depois eu posso falar mais. O mestrado e o doutorado era porque eu estava ali mesmo, né? Não tô fazendo nada, não. Isso é uma coisa simples. Acho que eu vou iniciar um mestrado aqui. Que é um mestrado, doutorado. Vou estudar mais um pouquinho isso aqui, ver se melhoro mais um pouquinho no conhecimento. E o empreendedorismo, ele veio bem consciente mesmo. Ele já é uma coisa que... Foi uma decisão. Uma decisão, e foi uma decisão por algo que eu queria muito, que eu buscava muito. Né? Então, eu brinco, sempre usei essa frase, essa brincadeira, assim. E acho que é isso. Não, fizemos uma Eu boa. acho que esse seu acho que é isso já tá muito bom, né? Tá muito bom. Fica tranquila. E voltando lá pro comecinho, Camila, tu é de onde? Eu nasci em Jacarezinho, é estado do Paraná, mas faz fronteira com o estado de São Paulo. Mas tem 17 anos que eu moro em Beltrão.
Mas eu nunca fiquei muito em Beltrão, nos últimos anos só, né? Porque eu fiz faculdade em Pato Branco, e daí fiz mestrado em Pato Branco, aí trabalhei um tempinho em Beltrão, daí fui fazer doutorado em Guarapuava, daí depois de Guarapuava voltei para Beltrão. Então, entre idas e vindas, faz 17 anos que eu volto. Um Que bom você visita filho a Beltrão. casa torna, Eu falo que eu tenho a cidadania beltranense, mas eu tenho um detalhe sobre o local que eu nasci, que não tinha cuca nem salame. Não tinha. Não. Lá pra cima não tem. Só salame industrializado. É dentro do estado do Paraná, né? É Aham. dentro do estado do Paraná. Só aquele salame industrializado, fininho lá, mais compacto, assim. Não sei como descrever aquele salame industrializado. E cuca, não. Não tinha cuca. Tinha pão doce, de brioche. Cuca, não. Eu acho que é de Cascavel para baixo, assim, de Marechal para baixo, né? Que pega os alemães ali e aí desce, e aí vai até o Rio Grande a cuca. Eu cheguei em Beltrão com 17 anos e provei cuca com salame pela primeira vez. Você terá a oportunidade hoje de novo. Então. Pra reforçar. Vai estar à disposição aí Terá a depois. oportunidade. Eu já me sinto beltronense, assim. Eu gosto de Beltrão, eu gosto da nossa região. Eu estudei aqui na região, né? Cresci, me desenvolvi, empreendo aqui. Eu visto a camisa. Tá certo. A tua infância, então, foi em Jacarezinho. Foi Tá, Jacarezinho. conta pra gente. A gente é sempre curioso pra saber da infância das Exatamente. pessoas. Como foi a sua infância? Do que você brincava? Onde que era? Era num lugar mais urbano? Era mais rural? Como que Olha, era? eu não tenho tantas lembranças, assim, mas uma que eu tenho muito forte é que eu brincava no meio do pó de serra. O meu avô foi marceneiro a vida inteira e meu pai tinha uma fábrica de móveis também, né? Hoje, fábrica de móveis usa muito MDF, MDP, essas variações todas de derivados da madeira, mas na época era madeira mesmo, né? Tinha uma lâmina que era a serragem, assim, e tinha o próprio pó mesmo, e formavam pilhas, assim. E essa é uma lembrança muito forte do que eu mais fiz, na verdade, né? Então eu frequentava muito o trabalho do meu pai depois da escola e até o horário que ele fosse embora eu ficava ali esperando para ir de carona com ele, e nas férias a fábrica de móveis do meu avô. E eu tenho uma ligação muito forte com o cheiro, com o sensorial, que até isso também está na formação da Arcano Rituais, né? E esses dias eu passei na frente de uma fábrica que tinha pinos, assim, aquele cheiro me interceptou a alma, assim. Te levou lá pro passado. Transportou. Foi a verdadeira máquina do tempo, assim. O cheiro é uma coisa impressionante. Ele proporciona para você uma viagem no tempo mesmo. Ele não pede licença, né? Não. De forma alguma. Não tem muito controle, né? Quando você Simplesmente simplesmente já tá lá. O cheiro, ele vem antes do que a consciência da informação. Então, é isso que você falou. A hora que tu tem consciência do que tá te causando, tu já sentiu. E isso pode ser bom ou pode não ser. Existem cheiros que também não trazem vários, exatamente boas lembranças. né? Existe uma gama bem ampla de cheiros, né? Exatamente. Essa tua lembrança, acho que aqui seria bem... Também seria uma lembrança muito comum para a galera que nasceu em Beltrão, porque era uma cidade com muitas madeireiras, né? Então era comum a galera brincar nesse que a gente chama de monte de serragem, né? A gente chamava de um monte de serragem. E além disso, na minha família nasceram muitas mulheres, né? Não sei o que exatamente que define isso, mas eu tinha uma irmã mais nova, uma irmã mais velha, umas 3 primas da minha idade, pelo menos, 4 primas da minha idade. Bom, só ainda são 7, né? Então era a casa das 7 mulheres, então saía de tudo. Eu pensei nisso, mas Também, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque vai que é só 5. Só não falei logo de início, porque eu fiquei contando aqui. Falei, não, mas tinha uma que era mais nova, minha irmã Será era que mais dá nova. 7 Será que dá mesmo? 7? Será que dá 8? os campeões da Então- matemática aqui, né? Então saía de tudo, assim. Eu cozinhava e brincava de boneca, mas uma imagem forte mesmo, afetiva, é essa da madeira.
E essas questões referentes assim à natureza, a isso que tu menciona sobre o teu envolvimento com a natureza, Camila, isso já estava ali no começo, já estava ali na infância? Que lembrança remota tu tem disso? Não, acho que não. Acho que a escolha da química como área de estudo, hoje eu entendo que é a primeira. Quando eu falo que eu escolhi por intuição, assim, não era consciente ainda, né? Porque a química, ela é uma ciência experimental, onde ela vem provar a composição da natureza, né? Então, tira informações do plano das ideias, os estudiosos da área da química, que na origem da tabela periódica e outras definições estava na ideia, eles comprovavam, não, a matéria é feita disso aqui mesmo, da matéria deriva tudo, né? Depois da química, a gente tem escalas nas ciências que vai subindo, né? A química explica a composição, a biologia como a composição vai formar a vida, a física, a propriedade de tudo que existe. Então, vai subindo na escala, né? Eu acho que a química é a primeira. O comecinho. Vem traduzir. Eu não me lembro de, na infância, já ter essa conexão com a natureza. Assim. Me recordo. E assim, você fala em conexão com a natureza. E você é uma pessoa que gosta de estar na natureza hoje? Nossa, sábado eu trabalho de manhã, mas eu saio do trabalho correndo. Guardo meu celular, não respondo. Não, se você quer ser meu paciente, pode me mandar mensagem até sábado, meio-dia ou segunda. Tá, não. vou anotar. Não respondo. Anotado. Saio correndo, vou lá no parque. Depois da 1h30 eu tô lá de pé descalço no sol, fazendo alguma coisa. Preciso, assim, gosto muito. Esse é o teu principal contato com a natureza? Parque, por exemplo? No meio urbano, sim, né? Quando há a oportunidade de sair, se deslocar, sempre que possível, eu faço, mas o que participa da rotina é o parque, né? O que é fácil, né? Que tá acessível, né? A gente consegue. Exatamente. E Beltrão, né? Excelente, nota 10. Os parques da cidade são cuidados. Temos belos parques. Aham. Qual que é o teu preferido? É o industrial. Olha só. Que segundo o Luciano, o industrial é uma concentração de giongas na cidade. Bem lembrado. Concentração de giongas foi realmente. Eu não sabia essa informação sobre os meus não moram tão antecedentes. próximo assim ao Parque Industrial, Parque Boa Vista. Mas tá ali nas imediações. Aí num raio de 1.000 metros você chega a vários giongos. Então eu tô na localidade da maior concentração dos giongos. Não é à toa que Exatamente, por lá. no lugar certo. Sim, não é à toa. Muito bem. E, bom, Camila, tu tem um currículo aí que ele é interessantíssimo, né? Muito rico. Como que iniciou esse processo de tu te interessar pela química, de tu escolher essa profissão? Como que isso foi se desenhando? Não sei, assim, sabe? Eu dei aula há muito tempo no ensino médio, né? A gente tinha um contato bem próximo aos alunos e eu ouvia adolescentes falando, eu quero fazer medicina para ser dermatologista e eu vou fazer esse tipo de trabalho, E eu pensava, meu Deus, eu só queria fazer química, eu não sabia o que eu ia ser se eu fizesse química, né? Uma pessoa que gostava da tabela periódica. Ela não sabia. Eu achei que a vida acabava antes da faculdade, eu não pensei no pós, né? Só pensei na busca mesmo de algo que eu gostava. E nunca tive um pensamento, no meio da faculdade eu pensava, vou trabalhar na Petrobras. Mentira, é porque eu não sabia o que fazia na profissão. Daí eu inventei o único lugar que eu sabia, mas não estaria disposta para trabalhar na Petrobras, não ia sair do interior do Paraná, não iria morar longe da minha família, então algo que eu achei para justificar, sabe? Então nasceu por acaso mesmo, nasceu só dessa identificação. Eu lembro que no primeiro semestre da faculdade teve um seminário de oratória, que a gente tinha que ir lá falar de algo, escolher um tema, ir lá fazer em cima do palco uma atividade oratória.
e eu escolhi um livro que chamava Química das Sensações. E aí começou a falar de ocitocina, endorfina, tudo que era ligado na química, todos os sentidos, todas as moléculas das sensações. E eu pensei, pronto. Acho que gostei desse livro. Aí começou. Gostei desse livro. Aí começou, assim, sabe? Eu tinha muitas matérias, porque fiz licenciatura e bacharelado, né? Além da química industrial, eu tenho licenciatura também. Então, tinha matérias, assim, que eu não gostava, né? Eu passei em todas as físicas, peguei exame em psicologia, por exemplo. Como assim, Passei em física 4, que era, nossa, terror das físicas, né? Que ela é uma física bastante difícil, aprofundada, que você não consegue aplicar muito. Peguei exame em psicologia. Então, assim, tinha toda essa dificuldade das matérias de licenciatura, mas isso que aplicava a química em algo que explicava a natureza, bom, já me cativava, né? Várias vezes eu pensei, mas acho que vou fazer outro curso, mas não, aqui tem uma coisa especial, assim, eu vou ficar aqui mesmo. E foi assim, no começo foi assim, né? Tu perguntou do começo, Comecinho foi assim. Tá bom. E a sequência, quando tu decide pelo mestrado, o que tu escolheu para estudar no teu mestrado, Camila? Então, eu tinha muita afinidade com um professor, né? Ele era um professor que esclarecia muito tudo. E eu escolhi ele como meu orientador. E ao escolher o orientador, tu escolhe a área também, né? Então, eu trabalhei com a bioconversão de isoflavonas dentro de um processo fermentativo, né? As isoflavonas... A gente sempre fala disso, né? Toda hora. Elas são um grupo de moléculas que são fitoestrógeno, funciona como um hormônio da planta. Quando a gente consome a soja, ela não é tão disponível. Seria ótimo para determinados casos de mulheres na menopausa, enfim. Seria ótimo se ela tivesse biodisponível. Então, a gente fez um fermentado de soja para quantificar quanto que dentro da fermentação essas moléculas que estavam ligadas ao açúcar modificava, sabe? Mas dentro de tudo isso a gente media mais a transformação, né? A parte química ela mede mais a transformação da caracterização, o que era material antes e o que era material depois. Então a minha titulação saiu mais na parte de processos bioquímicos. Mas foi muito legal, assim. Eu emendei da faculdade, é como se eu nunca tivesse acabado a faculdade, né? Com a minha primeira bolsa de mestrado, eu paguei o vestido de formatura, assim, sabe? Emendou tudo. Então, é como se eu nunca tivesse saído. Então, foi muito simples, assim. Uma carga horária menor, foi bem legal. Foi um momento de bastante aprendizado. Você falou antes, Camila, que você deu aula por um certo tempo, né? Dei. Aonde você deu aula e como é que foi essa experiência? Olha, eu estava encerrando o mestrado, eu fiz um processo de substituição de uma licença de maternidade de uma professora na UTFPR. Foi o primeiro local, eu acho. E eu peguei alunos do 4º, 5º ano, que eram da minha idade na época. Foi bem desafiador. Depois eu fui para a Unipar, eu trabalhei na ESEI, que é uma escola técnica, eu trabalhei no SESI. No SESI foram muitos anos dando aula no ensino médio. Eu era monitora no Águia. Você percorreu a cidade. Realmente, Só não trabalhei. Me conta onde que você não deu aula. Camila. Eu ia falar agora. Eu só não trabalhei no estado. Eu nunca trabalhei nas escolas do estado, assim, eu fiz o estágio dentro do estado e tudo que eu trabalhei foram mais instituições particulares, mesmo com exceção dessa licença maternidade que eu substituí. Mas, nossa, todo dia é um crescimento absurdo, assim, né? Eu descobri a química quando eu fui dar aula, né? Quando eu estava na faculdade, eu descobri que eu não aprendi muito, assim. Daí eu ia dar aula e falei, mas eu tenho que aprender isso aqui. E daí nossa, foi um momento que eu estudava muito. E eu acho que deve ser, tanto para a química quanto para o professor de matemática, muito desafiador da aula.
Porque os alunos têm muita dificuldade com essas matérias, né? Muito. Como é que foi isso para você? Eu acho que a gente tem que ter isso que você falou, a sensibilidade de perceber o outro, né? Como uma dificuldade que a pessoa vai ter de compreender aquilo, então tentar traduzir. Até na descrição de quem eu sou ali, eu coloquei escrito, eu sou de humanas e de exatas ao mesmo tempo. Isso quem falou pra mim foi uma aluna. O que é difícil, né? Foi Geralmente uma a gente tem aluna. mais pende mais para um lado. Né? Uma aluna no meio da aula falou, professora, você é de humanas. E pra mim, eu interpretei, foi muito marcante aquilo, porque era uma aluna muito de humanas e ela tinha eu acho que até, não quero errar isso, mas acho que até ela fez letras como formação depois. E pra mim a fala dela significou, você tem sensibilidade nas exatas. Sim. E nossa, pra mim acabou o dia, acabou a aula, assim, sabe? Ganhou o dia. Eu nem sabia mais da aula naquele momento. Então foi muito legal, sabe? E eu acho que é isso. É ter a sensibilidade de tentar traduzir, de ser ali, de você desenvolver uma comunicação que seja eficaz, que é muitas vezes, e se não todas as vezes, a sua comunicação vai ser mais importante que a lei do embasamento da teoria ali, efetivamente. Quando que entra o doutorado aí, Camila? Então, doutorado, eu saí do mestrado e falei, eu nunca mais vou estudar. E eu já falei várias vezes na minha vida. Estranho. E aí, eu dei aula por mais uns 3 anos e começou a ficar latente em mim de novo a vontade de, quero fazer uma coisa nova. E fazer uma coisa nova era buscar mais conhecimento, assim. Então, eu já entendi que sempre foi assim e eu já tô buscando mais alguma coisa para fazer. Eu já aceitei, assim. Hoje eu tenho algumas regras. Se eu for estudar, vai ter umas regras lá que eu coloquei para mim, sabe? Mas eu entrei em contato com as universidades que tinha, achei alguns professores que poderiam ser meus orientadores e foi. Chegou em um que me aceitou, fiz a prova, deu certo, falei, eu vou. Eu vou. Na época eu não dirigia na estrada, eu tinha muitas aulas, né? Eu tinha meu carro, meu pai falou, vamos, hoje você vai dirigir na estrada. Eu falei, então vamos. Daí a gente foi até Guarapuava, eu fui dirigindo e a partir disso eu fui sozinha todas as vezes, então... Mas foi mais um momento que eu me desenvolvi muito na minha vida, né? Até ali na descrição de quem sou eu esqueci isso também. Eu falei que sou muito comprometida com o desenvolvimento, com o meu desenvolvimento pessoal, né? E desenvolvimento pessoal para um profissional desenvolvido, né? Então, acho que aí foi uma hora que eu assumi uma coisa bem grande, assim, tipo, dirigir na estrada inclui você pegar chuva, você pegar temporal, você furar o pneu, inclui tudo. Sim, é desgastante. É tenso, né? Acaba sendo tenso. Mas também, depois de um tempo, é libertador, né? Que você aprende que você pode ir para qualquer lugar. Né? Que você não tá tão limitado. Né? Isso, sempre com muita cautela, né? O fato de ser mulher expõe a gente a outros riscos um pouco maior, né? E... sempre com muita cautela, assim, eu fui e voltei, sempre em segurança, eu rezava bastante quando chovia. Tinha um santo colado no carro, assim, deu tudo certo. Que bom. E o que você estudou no doutorado? Mudou? Mudou. O doutorado, sim, ele entrou até... Antes a gente comentou ali que era mestrado, doutorado em Química Orgânica, né? O mestrado, ele foi mais aplicado à biotecnologia mesmo. O doutorado, eu entrei na disciplina específica de Química Orgânica. E como eu gostava de produtos naturais, tinha muita afinidade, assim, eu entrei para ser orientada de um professor, não gostei do projeto, fiquei rodando, fui lá pedir para mudar. O orientador em questão que eu queria mesmo me aceitou. E eu falei, ai, que beleza, deu certo de novo. Ele me aceitou
porque eu queria estudar produto natural, né? Que é o que eu gosto. Nesse momento eu já sabia, o que não era mais intuição. Nesse momento eu já sabia que eu gostava de produto natural. Eu já empreendia com produto natural e eu queria estudar isso para otimizar o meu empreendimento. E aí ele me aceitou. Só que ele tinha um laboratório de nanopartículas. E aí ele estudava produtos naturais aplicados em nanopartículas. Cada aluno tinha uma matéria-prima natural, né? Então tinha o aluno da curcumina, tinha o aluno da vanilina e eu era da apocinina. Cada aluno tinha a sua molécula. E a gente fazia todos o mesmo trabalho. Fazia nanopartícula daquelas matérias-primas e caracterizava, né, o resultado daquele material produzido. Então, envolvia farmácia, química, produto natural e é uma certa engenharia de materiais ali, né, de materiais biológicos, testes biológicos, testes bioquímicos para caracterizar o material. Nossa, muito multidisciplinar. Foi, assim, muito, muito completo, muito legal. Camila, e você falou que isso já foi, digamos assim, para te dar mais embasamento para o teu empreendimento. Empreender é sempre difícil, né? Sempre exige muita coragem. Como é que em que momento você decidiu realmente empreender? E aí conta pra gente como é o teu empreendimento, o que faz, o que você produz. Então, aí por trás disso veio hoje é uma história bonita, mas partiu de uma história de dificuldade, assim, né? Porque chegou um momento que, quando eu comecei o doutorado, eu dava aula aqui ainda, né? E eu tinha muitas aulas. E chegou um momento que meu orientador falou pra mim, Camila, você tá indo pro 3º ano e, né? Fez todas as disciplinas, mas e aí? Cadê teu projeto? Cadê o andamento dos resultados? Eu não tinha, porque é humanamente possível, né? Eu tinha dia que eu saía, eu dava as 2 primeiras aulas no SESI, saía às 9 da manhã, ia até Guarapuava, comia um pastel no Zanetti, muita gente vai entender essa referência. Ia pra sala de aula direto do pastel. Tinha aula a tarde inteira, dormia lá, tinha aula sexta de manhã, voltava à tarde e dava aula na Unipar sexta-noite. Então, tipo, humanamente possível. Hoje eu não faria mais isso. É porque foi uns anos atrás. Hoje eu não dava conta. Meu físico não dá conta mais, sabe? Então chegou uma hora realmente que eu tive que acabar com esse estilo de vida pra dar conta. E, bom, assim eu fiz. Meu orientador falou, você vai ter que sair dos locais onde você trabalha pra terminar seu doutorado. Ou você desiste do doutorado. Eu falei, não tô no meio. Eu não vou desistir agora, né? Daí saí das instituições que eu trabalhava, só que, tipo, não tinha dinheiro, né? Precisava me manter. Aí eu fazia uns sabonetes já de matéria-prima natural, por apreço, assim. E eu falei, eu vou fazer esses sabonetes aqui pra vender. E assim foi, deu certo. E eu terminei o doutorado fazendo sabonete, fazendo umas coisinhas ali. Bom, eu terminei o doutorado em outubro, dia 29 de outubro de 2019. Aí eu resolvi ficar novembro e dezembro de férias e eu pensei, 2020 eu começo minha vida. Só que aí aconteceu a pandemia, né? Eu recém terminei o doutorado, começou a pandemia, as universidades tudo fecharam. O que eu vou fazer agora? Não, eu tenho algo muito valioso também, que era a minha marca, que era Arcano. Eu já movimentava, né? Arcano, naquele momento eu considerava que ela era uma conta no Instagram. Eu considerava isso. Eu tenho uma vida acadêmica e Arcano é uma marca que eu gosto e é uma conta no Instagram que eu vendo algumas coisas. Não, ela já tinha um nome muito forte. Quando eu me dei conta, eu já estava mergulhada, assim, imersa nessa Faltava situação. você se dar conta que aquilo já era um negócio. Já era um negócio. Quando eu decidi, falei, bom, terminei o doutorado, tá todo mundo em casa, todo mundo querendo se cuidar, eu vou fortalecer isso aqui. Quando eu dei um passo, explodiu, assim, sabe? Tipo, já tava tudo pronto, só esperando eu resolver a hora, sabe? Então foi muito legal. Foi difícil chegar nesse ponto, sabe? Mas foi muito legal.
Logo em seguida apareceu a questão da sala física, tinha tinha não, né? Ela ainda é minha parceira de coworking e foi uma parceria muito legal que a gente desenvolveu e as coisas aconteceram, assim, sabe? A loja física aconteceu e aí foi o meu primeiro empreendimento. Né? E deve ter sido um marco muito grande. O momento em que está ali a loja física, ela inaugura. Muito grande. Fica muito mais concreta. Exatamente, né? Foi o momento que eu tive que entender que a minha marca não era uma conta no Instagram, né? Então, ver isso acontecer, assim... Eu lembro que o dia que o Luiz Arthur foi... instalar meus móveis, eu já fiz um marketing, né? Mas você terá mais oportunidade. não tem problema, pode. Ele foi instalar e falei, gente, tipo, meu Deus, um projeto arquitetônico é uma coisa, a hora que você vê pronto, assim, é tão legal, é tão bom conhecer a história daquilo tudo, sabe? Então, foi mais uma vez, foi um momento de muito crescimento. Então, todos foram, sabe? Todos os passos foram extremamente necessários, assim, foi muito bacana mesmo. E dali pra frente aconteceu e semana que vem a loja faz, dia 7 de agosto, na verdade, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas dia 7 de agosto a loja faz aniversário de 2 anos, a loja física. A marca como um todo já tem uns 6 anos. E o que a sua marca vende, Camila? Que produtos você tem? Qual é a proposta? E qual é o diferencial da Arcanum, né? Qual é a proposta dela? Eu vou ter que falar do nome. Vai lá. Nome da Arcanum Vai antes. lá. Sim, pois isso é importante também, né? O que significa Arcanum, né? Sim, a gente ia perguntar isso, então tava fica ali, bem né? tranquilo. Arcanum é porque falar do nome explica muito o que ela vende hoje, né? Arcanum é um nome que vem do latim, que significa um segredo profundo, algo misterioso, um segredo profundo, né? E os alquimistas usavam muito essa palavra, né? E todo mundo pensa dos alquimistas como químicos, como alguém que fazia ciência, que queria transformar um metal em outro através da pedra filosofal, né? E que buscavam o elixir da longa vida. Mas a pedra filosofal, na verdade, é filosofia, né? Eles sabiam muita química, eles sabiam que os metais tinham propriedades, mas um não podia virar outro. Com exceção da radioatividade, que um elemento se transforma em outro, não dá para fazer isso através de uma mágica, de uma pedra filosofal. Então, a pedra filosofal era a filosofia em si. E transformar o chumbo, que é bruto, em ouro, é você usar a filosofia para sair de um estado bruto para um estado de maior valor, né? O ouro é o ouro humano. E o elixir da longa vida está vinculado a isso. A longa vida é essa imortalidade da alma, né? Então, é usar todo esse mistério, esse segredo da natureza como um todo, para você atribuir muito valor à vida, né? Antes, a Arcanum chamava Arcanum Alquimias, quando eu fazia os sabonetes, né? E aí, quando eu abri ela como loja física, eu passei para Arcanum Rituais, porque eu vi a pandemia acontecendo e as pessoas ficando mais em casa e todo mundo olhando mais para dentro. Falei, você usar produtos que tem junto, que carregam toda essa energia e esse mistério que a natureza tem, você poder usar para você, para algo que você gosta, para um momento todo especial que te leva à conexão com o seu centro, com você mesmo, é aquilo que você tem apreço. Isso é muito especial. Então, hoje a Arcanum vem trazer isso, né? Ela tem uma proposta de vender produtos naturais, especificamente, mas eu tenho na loja alguns produtos que eles são mais sensoriais e afetivos. Eles não são só naturais, né? Ou não são naturais, tem ali uma essência sintética, como por exemplo uma vela, né? Uma vela é um produto
todo ritualístico, mas eu conheço pessoas que compram vela que apagam a luz para tomar banho e acendem a vela. Eu faço isso hoje por recomendação de uma cliente que toma banho no escuro à luz de vela. Eu falei, gente, isso é sensacional. Por que todo mundo não faz isso? Não gasta luz elétrica, né? Não gasta no chuveiro, mas não gasta luz. E é sensacional, é maravilhoso, assim. Então, dessa conexão de você estar no centro, de você sentir do aspecto sensorial, sabe? Então, é uma proposta muito ampla, mas eu vejo que as pessoas buscam lá e falam, gente, isso é maravilhoso, eu amo esse produto, né? As pessoas me chamam, eu quero o meu produtinho, eu já sei o que é o meu produtinho da pessoa, né? Tem toda essa proximidade, então eu acho que a Arcano, ela traz os produtos naturais, sim, se você quer buscar marcas naturais que são consolidadas no mercado de cosméticos, você vai encontrar lá, mas tem muito dessa questão afetiva, daquilo que leva você ao seu maior estado, ao seu estado de ouro, ao seu estado de conexão com você mesmo. Legal. Sim. Traduziu o que é Arcano. E eu acho que o que falta é dizer, talvez, assim, o que produtos você tem, né? Linha de produtos você tem. Toda a linha de cosméticos, e higiene pessoal, e velas, e cuidados faciais, assim, mais específicos, óleos vegetais, né, que são matérias-primas puras, né, a diferença de um cosmético pronto com óleo de rosa mosqueta é porque o óleo de rosa mosqueta ele foi retirado da natureza daquela forma, então considera-se uma matéria-prima pura, né, e muita gente aplica essa matéria-prima natural no seu ritual de cuidado. Tem incensos, tem até chocolates perfumados, assim, bem legal. Tem uma variedade de... Realmente é bem amplo, né? E ela tem 25 metros quadrados. É uma loja com 25 metros quadrados. É ampla e Que fica onde, Camila? Fica na rua do INSS, entre a escola Wizard de Idiomas e o INSS, naquela rua do meio ali, para baixo da rua Curitiba e para cima do Marasquinha. Deu pra entender. Sim, bem situado. Vários pontos de referência. Tem o Rio Louqueador. Tem o Ítalo, né? Negócio de gás na frente. Isso, é verdade. Olha só. Camila, o teu doutorado, né, foi focado em nanopartículas, é o doutorado? E você aplica esse conhecimento nesses produtos que você produz e comercializa? Na verdade, sim. O doutorado foi focado em produzir nanopartículas e caracterizar todas as propriedades desse material produzido, né? Na caracterização, eu tive contato com um mundo biológico muito forte, assim, né? Um estudo de uma capacidade de antioxidante da molécula, o porquê disso, como que isso se forma, como é uma capacidade, o que ela significa, né? Então, várias propriedades vinculadas ao meio biológico. Isso fortaleceu muito o meu conhecimento sobre a ação de uma substância em contato com o nosso organismo, né? Então, ao ler sobre um produto que eu vou trabalhar, assim, eu já tenho um embasamento muito forte, porque eu trabalhava com um antioxidante bastante eficaz. De nanopartícula especificamente não, porque tem muitos cosméticos que têm nanopartículas. No entanto, as certificações de produtos naturais não incluem essa característica. Então, hoje eu não vendo cosméticos com nanopartículas. No entanto, tem muito por aí, né? Existe muito desse produto, assim. Tá certo. E daí? Pois é, e aí, na sequência, começou a surgir um interesse pelos cabelos, cara. Pelos cabelos. E aí? E daí? Como que essa história continua, né? Como foi isso? Mais uma coisa. A pandemia deixou a gente com mais tempo livre, daí aconteceram várias coisas. Surgiram ideias. Bom, muita gente já... Quando eu disse assim, ó, a minha marca era uma conta no Instagram, né? O meu Instagram pessoal também era uma marca, eu acho. Que muita gente me tinha
como uma referência sobre cabelos, porque eu passei por um processo de transição capilar onde eu alisava o meu cabelo e eu voltei a ter ele natural novamente. Eu compartilhava isso com as pessoas no Instagram. Na época que o Instagram era legal ainda. Eu compartilhava. Que época foi essa? Eu compartilhava muito isso e muita gente me perguntava, como que eu faço para fazer isso também? Eu falava, você vai na farmácia tal e compra isso e usa, faz um cronograma assim, assim, assado. E eu fazia também sabonete natural e fazia uns shampoos em barra pra lavar o cabelo. Enfim, apresentava isso ali no Instagram da Arcano, no meu. Então as pessoas já sabiam que eu era uma referência em cabelo também. E na pandemia, uma das sequelas que o Covid causou e deixou, fez uma sequela a longo prazo, não me faltou palavras, era a queda de cabelo, né? E muita gente lembrava que eu era essa referência e me buscava, falava, olha, tá caindo muito cabelo, me ajuda, o que eu faço? Você tem um shampoo pra me ajudar? E me bateu uma questão ética muito forte, porque como que eu vou falar com shampoo e ajudar uma pessoa que tava perdendo cabelo, sabendo que perder cabelo é algo tão grave para algumas pessoas, né? Quando a pessoa perde o cabelo, ela perde o significado que o cabelo tem para ela, né? Então, se é a sensualidade, se é a beleza, se é a capacidade de expressão, ao perder o cabelo, ela perde a sensualidade, perde a beleza, perde a capacidade de expressão, aquele significado. Então, tem gente que sofre muito com isso. E se eu falasse que aquele shampoo ia resolver e não resolvesse? Quem que ia ser eu naquela posição? E eu falava, olha, eu não sei o que fazer pra te ajudar não, sinto muito. E eu falei isso pra muitas pessoas. Tu se desviava. E aí eu falei, não, eu preciso ajudar essas pessoas. Talvez seja a forma que eu possa ajudar alguém na pandemia, né? Não ajudava um pouco, fazendo algumas doações, mas também estava numa posição de estar abrindo a loja ali, que talvez eu precisasse ser ajudada também, sabe? Em alguns momentos. Então, eu pensei, não estou fazendo nada na pandemia pra, né? Eu acho que talvez seja o meu papel para ajudar as pessoas que estão sofrendo com queda de cabelo. E eu vou descobrir isso aí. E aí eu comecei a pesquisar por que caiu o cabelo no Covid, mas ninguém sabia nada sobre o Covid. Então, não tinha material por que caía cabelo. Falei, bom, se eu pelo menos entender a anatomia do cabelo, talvez eu entenda um pouco mais, né? E aí comecei a pesquisar, daí achei aquela pós-graduação que era um MBA. O MBA é um tipo de pós-graduação que é profissionalizante. Falei, eu vou enfrentar isso daqui. Já tô com vontade de aprender algo novo. Já faz uns 2 meses que eu não faço nenhum doutorado. Gente, sério, eu tinha terminado o doutorado em outubro. Falei que eu nunca mais ia estudar. Mas olha, não era... Ai, não lembro quando foi, mas não era junho ainda. Não tinha dado um ano. Eu comecei o MBA. Era ao vivo, né? Era online, mas era ao vivo. Passava o final de semana inteiro fazendo aula. Tinha que ler vários materiais. Era puxado, assim, bem pesado. E aí que eu consegui, não a tempo, né? Eu demorei 2 anos, então quando eu terminei, graças a Deus, a pandemia estava se findando. Mas hoje eu ajudo muitas pessoas que estão sofrendo com queda de cabelo. E foi assim que eu concretizei mais essa etapa. Mais um momento transformador, assim. Sim. Ou seja, aquela Camila que entrou na faculdade por intuição, ela não existe mais. E a Camila de hoje, ela tá mais voltada a quê? A tricologia, a Arcano? Eu tento dividir o meu tempo, assim, as duas dependem exclusivamente de mim. A minha mãe trabalha comigo, ela desenvolve funções vitais para a empresa lá dentro, mas tem outras funções vitais das duas que sou eu que faço. Então, eu tento conciliar, assim. Eu tento conciliar, não. Obrigatoriamente eu concilio. Você concilia. Sim. É igual andar numa corda, né? Na hora que você tá caindo pra um lado, você vira pro outro. Sim. E quais são os desafios dessa área da tricologia, Camila? Todo dia, são muitos, assim. São muitos porque
O terapeuta, ele não tem o domínio de como... Ele tem o domínio da técnica, né? Eu trabalho com 2 ferramentas específicas. Eu tenho muito domínio das ferramentas que eu trabalho, mas eu não tenho domínio de como tal, biológico, da pessoa, como que vai ser a reação dela, né? Então, muitas vezes, tem detalhes ali, o organismo humano é algo extremamente complexo. E quando tem uma mente acoplada ainda ao corpo, que é algo que é mais complexo ainda. Sérios problemas. Né? E sabendo que tudo faz cair cabelo. Então, assim, se a pessoa tem uma saúde perfeita, mas ela tá com um estresse atrelado ali, vinculado a um detalhe pequeno da vida dela, vai cair cabelo. E se ela tem aquele estresse como fator cotidiano, então, assim... Ela tem um fator gerador contínuo e muitas vezes é difícil controlar, sabe? Então, ter o domínio do conhecimento da anatomia capilar, ter o domínio das ferramentas que eu uso, às vezes não é suficiente, né? Para o corpo reagir da melhor forma possível. E as pessoas estão vinculadas muito afetivamente com o cabelo, assim. Então, se ela tá sofrendo por um motivo gerador que faz cair queda de cabelo, a queda de cabelo vai potencializar aquele sofrimento muito, vira um ciclo. Sim. Então, uma coisa cola na outra e... São desafios, assim, ó, todos os dias. E o cabelo, de fato, é uma parte do corpo que responde muito emocionalmente, né, Camila? Bom, tu deve ver isso direto lá, né? Sim, ele é uma terminação nervosa, né? A gente tem muito músculo no cabelo e ele realmente, o folículo começa onde os nervos terminam, né? Mais ou menos isso. Então, ele está vinculado com essa questão emocional muito forte. E o nosso corpo é muito inteligente, né? A vida em si tem uma inteligência invejável. O cabelo sabe que ele não é prioridade. Em todos os momentos que outras demandas da vida exigem, ele se retira. Então, ele é o sinal, né? Ele sabe que ele não tem função vital. E são muitos fatores que podem ocasionar isso, né? Um desafio atrás do outro. Não é fácil, não. Exatamente. E a maior busca hoje é a queda de cabelo, Camila. A maior procura pelo teu trabalho é a queda mesmo. A queda de cabelo e a oleosidade. São a limitação da área onde eu posso atuar ali, né? Principalmente. E a maior parte dos pacientes é homem ou mulher? Ou é muito dividido isso? É bem equilibrado. Pois é, como é que é a adesão dos homens aí, né? Aos tratamentos? É bastante grande. Que bom. É bem Isso equilibrado. É bem equilibrado, assim. E inclusive entre as idades. Tem jovens, tem pessoas mais idosas. É bem legal. A distribuição de perfis, assim, é bem interessante. E você consegue descrever como que é esse teu atendimento? A pessoa vai te procurar porque está perdendo cabelo. O que você faz? Como é que é o procedimento? Tem toda uma conversa, né? De uma investigação sobre a causa que origina essa queda. Nem sempre é possível fazer algo, né? Às vezes eu recomendo, por exemplo, né? Existe uma demanda muito grande que chama tricotilomania, que a pessoa tira os próprios cabelos. Conheço gente assim. Com uma Não olha pra mim. E o terapeuta capilar, ele não pode atuar contra essa causa, né? E existe a recomendação de uma equipe de tratamento, né? Sim. O que o terapeuta capilar pode fazer? Fortalecer o cabelo para que haja um retorno, né? Daquele fio, para que se mantenha a vida daquele fio. Então, no atendimento, eu recebo o paciente e tem toda uma conversa. Mesmo de locais onde eu não posso atuar, mas eu quero saber o que acontece realmente, porque o local onde eu posso atuar,
eu vou saber especificamente qual é a demanda, né? Então tem toda essa conversa que a gente chama tecnicamente de anamnese. E eu uso uma câmera para ver qual é a saúde daquele folículo piloso ali, né? Onde tem cicatrização, onde tem caspa, onde tem oleosidade, onde tem um perfil inflamatório, tudo isso é possível ver com a demanda da câmera, né? Todas essas demandas, né, de tratamento que o paciente tem é possível ver através do aumento da câmera. E quando tu detecta que existe uma questão que foge ali da tua alçada, Camila, aí tu faz essas indicações, Nossa, tu busca pessoas para poder trabalhar em equipe. recomendo psicólogo, recomendo nutricionista, recomendo N tipo de profissionais, médicos. Nossa, tenho... E sei que é necessário, porque o que eu posso fazer é usar a técnica para melhorar aquela expressão sintomática ali, que é a queda de cabelo. Agora, tem N outros profissionais que podem auxiliar, né? No caso de um acompanhamento nutricional, no caso de um acompanhamento psicológico, que pode dar um suporte que muitas vezes representa 50% do tratamento, né? Sim. E os produtos que tu indica são os produtos que você tem ali disponíveis na Arcanum, né? Sim, um pilar muito grande é a terapia cosmética, que oferece um suporte bastante grande para o tratamento. E ali a gente tem todos esses produtos que dão subsídio, assim. Mas o tratamento cosmético, ele não tem um papel tão central, sabe? Naquele momento lá que eu disse, e se eu recomendar um shampoo em barra aqui, será que vai resolver, né? Então tem alguns casos que eu sei que ajuda e tem alguns casos que é um pouco limitado mesmo. Por falar nos produtos que você tem, você lançou uma máscara capilar. Sim. Que leva uma assinatura sua, que é a Veritas. Veritas. Explica o que é isso. O que é uma máscara capilar? Mas dessa vez, vamos lá, começa explicando o nome, eu acho. Também. Veritas significa algo verdadeiro, né? Vem da mesma origem do latim que arcano, quis padronizar a origem ali, mas significa algo autêntico, né? Por esse conteúdo da máscara ser natural, de verdade, eu trouxe isso, mas também não só isso, eu quis que ela apresentasse um aspecto de cabelo de verdade, né? Da gente cuidar dos nossos cabelos da melhor forma para que a gente use eles de verdade, assuma eles como eles são, né? E eu trouxe essas duas vertentes no nome que significa verdade. Ela é uma máscara que hidrata os cabelos, você pode usar como uma touquinha de hidratação, sabe? Aquele momento ritualístico para fazer hidratação. Ou você pode usar como um condicionador de uso diário, mas o aspecto dela, que é o mais rico, digamos assim, são as características organolépticas, né? Textura, cheiro, assim, traz uma conexão muito, muito bacana, assim, com a natureza. E aí eu trouxe uma para presentear vocês. Olha só. Somos gratos. Somos muito gratos. Então aqui a sua Veritas. Obrigado. Uma embalagem bem bonitinha. Muito bem feita, né? Olha só. Muito obrigado, Camila. Florzinhas secas feitas por nós mesmos. Olha só, por falar nisso, né? Essa é uma outra parte outro assunto, né? Como é que é essa parte aí, Camila? Conta pra nós. De florzinha seca. Então, Papo aí. Um dia eu vi no Instagram uma embalagem muito linda com umas flores secas. Falei, gente, se eu que sou química não souber fazer isso aqui, eu vou aprender de alguma forma. E eu e minha mãe começamos a desidratar flores e colocar nas embalagens. E chegou um momento da vida que a gente percebeu que as pessoas iam lá comprar na loja por causa da flor. Sabe? Não, eu quero presente, mas vai vir com a florzinha, assim, vai vir, mas o que você quer? Não, qualquer coisa, assim, mas vai vir a florzinha, né? Então, isso foi algo muito legal também, que agregou muito, e hoje a gente vende as florzinhas apenas para outras empresas da cidade. Só fornecem a florzinha. E há uma grande procura? Ainda
não. Ainda poucas pessoas conhecem, assim, mas quem procurou e consumiu já adorou o resultado. Bem bastante legal. Realmente muito bonito, Então muito nos bem tornamos feito, né? vendedores de florzinhas. Flor seca. Também. Flor seca. E é muito delicado, né? Olha só, muito bonito mesmo. Bem bonito, realmente. Uhum. Aí tem bastante do trabalho da minha mãe também. Uhum. Essa parte das florzinhas secas é feito com a tua mãe. Eu comecei a arte, assim, só que como a demanda administrativa e de clientes é muito grande pra mim, daí ela assumiu um pouco, assim. Ela monta os buquezinhos e tal. Não, realmente. Muito bonito. Dá um charme, né? Chama atenção. A qualquer presente, né? Uhum. Muito bem. Camila, tu trabalha com algo que é muito importante para as pessoas, né? Tu falou que o cabelo é uma parte que ele se entende como dispensável, de alguma forma, né? Quando outras coisas estão acontecendo. Mas as pessoas, elas dão, sim, muita importância para o cabelo, né? É uma forma de se expressar, né? Sim. Tu falou ali no texto que tu mandou para nós, tu falou sobre a questão do simbólico do cabelo, de como ele representa movimentos culturais. Sim. Tu tem histórias para nos contar sobre isso, Camila? Sim. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque traz muito significado ao meu trabalho, né? Então tem a questão tem uma história muito legal, que ela é uma história bíblica, que é a história de Sansão e Dalila, né? E a Dalila, ela foi convocada pelos perseguidores de Sansão, e o objetivo era que ela fizesse Sansão se apaixonar por ela, e então que ela descobrisse o segredo de Sansão, onde estava o segredo dele. E que contasse isso para os perseguidores, enfim, e que esse poder fosse tirado. E daí ela descobre que está nos cabelos, né? Então cortam os cabelos dele, ele perde toda a força, é descrito na Bíblia. E aí um artista, que agora me falha o nome, representou isso de uma forma muito linda, que é o Sansão, um homem todo forte, musculoso, né? E deitado no chão, caído. E a Dalila é uma mulher frágil, magrinha, assim, com os cabelos dele na mão, que ela mostrava, então, o poder, né? Que a força dele estava nos cabelos. Tem uma outra passagem da Bíblia que fala que uma prostituta da época usou os seus cabelos para secar o pé de Jesus, então como um gesto muito grande de humildade. E daí a gente passa por todos os períodos artísticos que tem diversas manifestações, né, que traz o cabelo como algo muito importante na história da arte, e uma delas que destaca muito o cabelo é no renascentismo, onde as partes íntimas foram tampadas, né? Antes disso, as partes íntimas eram expressas, e no Renascimento elas não são mostradas na maioria das obras, e o cabelo tá sempre tampando, assim. Então, o cabelo vem, traz muito, assim, da sensualidade, do aspecto de sexualidade, né? Porque se antes mostrava as partes íntimas livres, agora o cabelo é que esconde aquilo, né? Então, em alguns momentos está muito relacionado à sensualidade, né? Tem a questão dos movimentos culturais, né? Antes vocês falavam do movimento punk, né? Eu vi no episódio que você falou sobre o Supla ali, né? Ele é uma referência, ele usava... Como tá o cabelo do Supla hoje? Ele tem menos, né? Mas continua... ele continua espetadinho, assim, ele continua espetadinho, loiro. Então, ele foi um ícone, né? Na época que eu conhecia ele, ainda que acompanhava o trabalho dele, ele usava todo aquele penteado espetado, né? Que trazia um pouco a agressividade embutida, né? Tem vários movimentos culturais que existiram que traz o cabelo como característica do movimento cultural, né? A liberdade que existia do movimento hippie, por exemplo, eram aqueles cabelos que você via que não estavam penteados, que não estavam cortados, que eu quero viver do jeito que eu sou, eu vou viver com esse cabelo, né? O cabelo diz muito, né? O cabelo, ele entrega muito. Fez me recordar de uma situação em que a minha banda foi tocar em São Paulo, e nós tocávamos punk rock.
Mas é aquela coisa, né? Era uma banda de punk rock, mas eram uns punk de apartamento, né? Não éramos punks, né? Enfim. Aí foi toda uma questão de entendimento do que é punk, enfim. Exatamente. E o nosso baterista, ele usava o moicano, né? Que é um dos maiores representantes do punk, né? Que é o cabelo espetado, legal, raspado aqui dos lados, né? E o cabelo de pé. Mas quando terminou o show, nós ficamos num bar ao lado, esperando o metrô lá em São Paulo funcionar para poder voltar. E nisso nós fomos abordados por carecas, né? Os carecas de subúrbio. Né? Qual é a terminologia correta, Dudu? São os skinheads, exatamente. Por skinheads. E eles queriam saber qual era a música que a gente tocava. Porque naquele momento eles estavam atrás de punks. Né? Era essa... E nós tivemos uma sorte muito grande de que o nosso baterista estava de touca naquele momento. Né? Porque se o tal do punk, o skinhead, tivesse visto o cabelo dele, que era um moicano, teria acabado pra gente, né? Porque a noite teria acabado de uma maneira muito diferente. Assim, porque a gente teve que conversar e desenrolar e conversar, dizer que a gente tocava rock normal. Rock normal, não era punk, né? Toca aí pra eu ver. Que toca aí? É um J Quest, sabe? A gente teve que dar aquela, né? Não tem ninguém punk aqui, não. Mas como o cabelo entrega, né? Que por mais que nós fôssemos ali, estávamos tocando punk, mas não. Sim, quer ver? Tem uma outra relação muito legal dos cabelos das bailarinas e das ginastas, né? Ele é um cabelo muito disciplinado. Não tem um fio para fora daquele penteado. E é uma atividade que exige muita disciplina, né? E as comissárias de bordo também até muito pouco tempo, né? Aquela coisa de já retocar, pensou você entrar num avião e a comissária de bordo ter um penteado punk? Pois é. Como que você ia confiar naquela tripulação ali? Os punks não são confiáveis. Não, eles escondem os moicanos na hora da briga. Só não estava no local mas representando aquela disciplina. É muito isso, né? Porque vamos pensar assim, se você está dentro de um avião, tu espera essa coisa irretocável, tu espera essa... Uma formalidade. Né? Até porque vamos pensar assim, daqui a pouco você vai estar voando, né? E você precisa confiar em quem está... Exatamente. Então, um penteado meio aleatório, assim, né? E essa questão da sensualidade tem muito também em alguns meios... comunidades, não sei, grupos religiosos, né? Então, as freiras que escondem o cabelo, a grande maioria, eu não quero dar uma bola fora aqui sobre religião que enfim, que tampa o cabelo Sim, religiões muçulmanas, os islâmicos, muçulmanos, né? Não tenho muito conhecimento a fundo, sei que mas tem essa parte de algumas igrejas evangélicas que precisam do cabelo comprido, né? Que tu não pode cortar o cabelo, então tem várias relações, né? Que estão muito que tem isso muito forte, né? Muito fortemente caracterizado, assim. E diante de tudo isso, cada pessoa e o seu histórico atribui um significado para si sobre aquilo, né? Então, a relação da pessoa com o seu cabelo é a relação da pessoa com o conteúdo simbólico que ela atribuiu, né? Então, realmente, um exemplo daquela mulher que acha que a beleza e a sensualidade dela está atribuída no cabelo. Quando ela pega Covid, o cabelo começa a cair todo bom, cai toda a autoestima dela pelo ralo. Sim. Literalmente pelo ralo. Exatamente. Literalmente pelo ralo, né? Então, por isso que isso é muito, muito forte, muito intenso na vida de algumas pessoas. E Camila, qual é a tua opinião sobre o transplante capilar? Então, na verdade, não sei a fundo, né? É uma área onde a minha profissão se limita, assim, então, dali para frente eu não posso. Eu sei que ele é uma opção excelente e que salva a autoestima de muitos homens, assim, porque tem casos que a terapia capilar ela é eficaz, que é mais num caso preventivo, num caso inicial, e tem casos onde, né, existe uma linha, assim, que limita essa atuação. Dali para frente, então, uma saída alternativa e que tem bons resultados é o transplante capilar. Eu vejo resultados muito bonitos, acho só que tem que ter um conhecimento
aprofundado de quem faz, sobre todas... Você precisa escolher bem como tu vai fazer, né? Exatamente. E ter um conhecimento sobre como é o cuidado pós, que características você tem que ter antes, qual que é a sua quantidade de fios doadores, como que vai ficar o resultado, como uma cirurgia plástica qualquer, né? Sim. Como uma cirurgia plástica qualquer. A pessoa vai fazer uma cirurgia no nariz. Então, como que é exatamente que vai ficar, né? Porque, pode ser que eu não goste, daí voltar atrás não tem como. Não, né? Na cirurgia plástica até acho que pode, no transplante capilar não tem como, já arrancou. Não foi. É verdade. Mas também é eficaz em algumas situações para mulheres. Eu me recordo de uma vez que eu estava vendo alguma coisa do Rafinha Bastos falando, na época que ele fez. E com ele fez a namorada dele, a esposa dele, porque ela tinha a testa muito grande. E aí ela fez só nessa região aqui para diminuir o tamanho da testa, né? É bem comum. Hoje em dia já é algo que é bem comum também, utilizar o transplante capilar feminino nessa região frontal. Pois é. Olha só. E aí? Vamos aos finalmente? Vamos aos finalmente. Vamos nos encaminhando para o final do nosso episódio, então, Camila. Que bacana. Respondi tudo. Né? Com certeza. E muito bem. E muito bem. Camila, a gente tem... No final do episódio, nós temos um momento em que a gente pede uma indicação. A gente chama de Hora do Brodo, né? O momento em que o brodo tu aprendeu também quando veio aqui para baixo também. Aqui, né? Sim. Não tinha brodo lá em cima também. Não tinha brodo lá em cima. Mas a Hora do Brodo é o momento em que você indica, né, o trabalho de alguma pessoa que você confia, de algum amigo, enfim. Mas é o momento de você indicar algum profissional que você confia no trabalho. Olha, é difícil, eu acho que é uma responsabilidade, né? Porque tenho como clientes muitos bons profissionais. Sou cliente de muito bons profissionais, né? Então eu citei antes, né? Fiz um merchan antes do Luiz Arthur, que fez todos os móveis da minha loja, enfim. Mas tem N referências, né? A minha acupunturista, a minha médica, enfim. Só que, para não deixar ninguém de fora, eu escolhi um critério que só uma pessoa atende, para não ser injusta, né? Eu escolhi um critério de proximidade física. Então, proximidade física hoje, quem atende é o profissional que está no coworking, onde é um coworking de 2 pessoas, não tem espaço para mais, né? Então, é uma dupla working. É no espaço onde eu trabalho, então eram 2 salas, a gente quebrou a parede no meio, fez um vínculo. Ela é esteticista facial, o nome dela é Lu Silva, e ela é especialista em melasma e ela cuida muito de quem tem melasma, né? Manchas na pele. Então, mulheres e homens também. Antes vocês pediram sobre a distribuição do público, né? Ela cuida bastante de um público também bastante misto. E é uma excelente profissional. A gente troca muito figurinha acerca de produtos, forma que as pessoas podem suprir as suas demandas de cuidado em casa, como que pode ser tudo isso. Então, conheço o trabalho dela de perto, né? Sou paciente dela e conheço a rotina dela. Então, é alguém que eu indico muito e pode cumprir o meu critério de proximidade física de forma que meus outros contatos profissionais não se sintam excluídos. Não vão ficar magoados. Ninguém vai ficar chateado. Vou entender o seu critério. E ela também tem um podcast, né? Tem um podcast, é Café com Ouro, que ela tem uma máscara, assim como eu tenho a máscara capilar, ela tem uma máscara facial que é feita com ouro, e aí ela usa o ouro em tudo, o estado de ouro, né? Muito bem, que eu falava da alquimia, um estado de maior valor representado através do ouro. Legal, muito bem. E agora? Agora vamos para a finaleira. Então fica à vontade, Luciano. Camila, se você pudesse visitar você com 17 anos, o que é que você diria para aquela Camila? Nossa, difícil, né? Eu relatei aqui tantos momentos da minha vida e
E todos eles eu falei, e aí foi um momento de muito crescimento, foi um momento de muito desenvolvimento pessoal, né? Eu pensei nessa resposta em dizer que acho que eu não falaria nada porque ela precisou passar por tudo isso para ser a Camila que é hoje, né? Pensei, isso seria muita arrogância, assim, né? Não dá spoiler para ela. Pô, vai dar Dá tudo, uma chance para ela, ajuda. né? Vai dar tudo certo, assim, não precisa sofrer tanto, vai tudo ficar bem. Mas se ela tivesse a certeza que ia dar tão certo, talvez não ia ter tentado tanto, sabe? Ter tido tanta fé, se polido tanto. Então, eu não sei se eu diria alguma coisa, sabe? Tem, claro, momentos que foram bastante negativos, né? Na história dos últimos 17 anos, né? Então, eu perdi meu avô faz pouco tempo e eu deixei de frequentar algumas festas de família porque eu tinha prova. Então, coisas que a gente só aprende vivendo, né? Da pior forma, como dizem. Mas teve muitas coisas que eu aprendi da melhor forma, então acho que tem um conceito indiano que eu gosto muito, que é o conceito do Dharma. E tem para explicar isso, eu uso uma frase do Marco Aurélio, que é um imperador romano, que falava: tudo que acontece ao homem é próprio do homem, né? Tipo, eu sinto que eu precisei passar por tudo para entender que hoje eu tô no lugar onde eu deveria estar. Hoje eu sou uma pessoa que vivo de acordo com o que eu acredito, né? Entre os altos e baixos do dia a dia. Mas se aquela Camila de 17 anos tivesse a capacidade de entender, eu ia falar para ela: coloca o teu coração como objetivo e não dá um passo sem se questionar se você está indo em direção a ele. Muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, Luciano, que baita episódio, hein? Pois é, exatamente. Mas só para... Eu esqueci de perguntar antes, você não tem nenhuma indicação do Bruno? A gente já foi para a última pergunta? Eu não me veio nada, mas se você quiser, fica à vontade. Não, eu lembrei de alguém que já podia ter indicado há muito tempo, que é um técnico de informática muito, muito responsável, que é o Ronan Fernandes. Um cara que atende o jornal há muito tempo e acha solução para muitas coisas, assim. Realmente é um cara que se esforça por solucionar os problemas. Então ele é um terceirizado na Netion e eu recomendo o Ronan. Legal, muito bem. O trabalho dele é muito bom. Eu, durante o episódio, não me veio ninguém, assim. Então Eu lembrei isso à tarde e já estava deixando passar. Que bom que lembrou, então. Pois é. Que bom, que bom. E aí, então, era isso? Era isso. Era isso. Muito bem, Camila. Que bom ter tua presença aqui. Que episódio Muito legal. Obrigada. Muito, muito conhecimento em um episódio, né? Ela se define, né, como alguém das exatas e das humanas, né? E de fato tem muita capacidade para se expressar, né? Então vai muito bem nas humanas também. Vai também, com certeza. Vai muito bem. E que cheirinho bom, né? Muito bom esse cheirinho. O episódio mais perfumado até agora. Que bom. Mas Camila, que legal. Objetivo. Tomara que tu tenha, de fato, aí, gostado da experiência. Gostei, eu adorei. Legal. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Érico. Obrigada, Luciana. Como eu disse no início, é uma honra estar aqui, sim, de ver tantas conversas legais que vocês desenvolveram com as pessoas da cidade. Muitas vezes é tão enriquecedor, assim, ouvir a história do outro, né? A gente se sente, de certa forma, amparado. Né? De certa forma amparado, tipo, foi difícil pra mim, foi difícil pra ela também, foi difícil, Sim, você vê que as pessoas, apesar das grandes dificuldades, elas superam, né? Elas vão em frente, isso é muito legal. Exatamente. Essa é uma das grandes mensagens aí do Cuca, né? É bem isso, né? Essa semana até a gente tá saindo de um episódio que foi, claro que quando o da Camila for, vamos chamar assim, de publicado, já vai ter uma certa distância, mas a gente tá saindo de um episódio que foi publicado agora, que mostra muito isso, de vencer as dificuldades, né, de seguir em frente, de achar objetivos para se reencontrar, se motivar. Se reinventar, viver, né? Esse que foi publicado ontem? Isso. Ah, do Júnior. Esse eu não vi ainda. É bem legal. O último que eu vi mesmo. foi da Franciele Melatti. É isso? Isso. O último que eu vi foi dela. Eu vou assistir o do Júnior também. O Júnior é muito bom também. Bem bom, ficou bem legal. É muito nessa linha de encarar as dificuldades, que foram muitas,
E de também encontrar um motivo para seguir em frente, né? Algum desafio próprio, pessoal, para seguir em frente. Exatamente. Isso aí. Então, isso mostra para as pessoas que todo mundo tem problema, mas é possível seguir em frente. Sim. É uma forma de... Eu senti isso, assim, uma forma de amparo. Que bom. Que bom que tu te E sentiu você assim. compartilha... As pessoas compartilham muito da parte boa, né? Do sucesso, da né? superação. As pessoas. E é muito legal ver as pessoas brilharem, ver as pessoas acontecerem, assim. Então é um amparo, mas também é uma inspiração, né? Perfeito, perfeito. Muito Isso aí. bom. Bom demais. Vamos finalizar, então, Fechamos, agradecendo então, o nosso agradecendo. engenheiro de som, diretor e câmera, Alpinista. alpinista, nosso glorioso Duduzeira aqui, né? E também o Jonatas, O Jonatas o nosso Araújo. editor. O Dudu e o Jonatas. Isso aí. Muito bem. Encerramos o nosso episódio, Muito então. bom. Fechamos.